Então, congregação amada do Senhor, hoje, 30 de março de 2025. Hoje vamos começar já com uma parábola. É a parábola dos construtores da casa do rei. Havia um rei que desejava construir um palácio majestoso para abrigar seu povo. Ele convocou todos os cidadãos do seu reino e entregou a cada um uma tarefa específica. Alguns deveriam erguer os muros, outros colocar as portas, alguns moldariam as janelas, enquanto outros se responsabilizariam pelo telhado. O rei deixou claro que essa casa não era um lugar comum, mas um reflexo do seu próprio reino. Eu sou o fundamento dessa casa, disse ele. Se cada um fizer sua parte em fidelidade, minha presença habitará nela. Então, no início, todos trabalharam com zelo, mas com o tempo, alguns começaram a se distrair. Um grupo decidiu que os muros não precisavam ser assim tão fortes e os construíram com materiais frágeis. Outros, encarregados das portas, decidiram fazer menos entradas para que apenas seus amigos pudessem entrar. Alguns responsáveis pelo telhado se preocuparam mais em enfeitá-lo do que garantir sua resistência. Enquanto isso, havia um grupo que permaneceu fiel às ordens do rei. Eles trabalhavam não para si mesmos, mas para que a casa refletisse a vontade do seu senhor. Os ventos sopraram, veio uma grande tempestade, as águas subiram, a casa começou a ser testada. Os muros frágeis caíram, as portas seletivas impediram a entrada de pessoas que poderiam ter ajudado a sustentar a estrutura. E o telhado enfeitado desabou. Apenas as partes construídas com fidelidade permaneceram de pé. Quando o rei voltou, olhou para a ruína e chamou os construtores. Eu dei a cada um uma responsabilidade, mas muitos construíram conforme sua própria vontade e não segundo a minha ordem. Agora vejam, suas obras não resistiram. Então ele se dirigiu aos que permaneceram fiéis e disse: vocês edificaram sobre minha palavra, e por isso suas obras permanecerão. A esses darei um lugar permanente em minha morada. Então vamos ver qual seria a explicação dessa parábola. O rei aqui representaria Jesus Cristo, o Senhor da igreja. A casa, o palácio que o rei queria construir, simboliza a igreja, que deve ser edificada conforme a vontade de Cristo. Os construtores são os membros da igreja, cada um com sua responsabilidade. Os materiais frágeis, as distrações, representam as tradições humanas, os interesses pessoais e a superficialidade espiritual. A tempestade simboliza provações e o juízo de Deus sobre as obras da igreja. Os construtores fiéis são aqueles que obedeceram ao senhorio de Cristo e edificaram sobre a palavra. Bom, qual seria a lição aqui? Cada membro da igreja tem uma responsabilidade individual diante de Cristo. Aqueles que edificam segundo sua própria vontade verão suas obras desmoronarem. Mas os que permanecem fiéis terão sua recompensa no reino de Deus. E você, eu posso te perguntar, você está construindo sua vida baseada na vontade de Cristo ou em seus próprios interesses? Como tem construído para que a igreja reflita? Como você tem contribuído para que a igreja reflita verdadeiramente o senhorio de Jesus? Sua obra resistiria à prova da tempestade? Que possamos ser construtores fiéis da casa do nosso rei. Bom, então, sobre o que a gente está falando?
sobre o senhorio de Cristo sobre a igreja. Sobre qual palavra? Sobre Colossenses 1,18, que está escrito: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, tenha a primazia, tenha a supremacia. Então, eu vou fazer um alerta aqui, observando alguns pontos da igreja, mas é com muito amor e zelo de Deus. Por quê? Porque nós já temos o diabo, que quer destruir a igreja e destruir Israel, porque ele acredita que assim Jesus não vai voltar, e ele vai voltar para a igreja, e ele vai voltar de Jerusalém. Então, se ele destruir a igreja e Israel, não tem Jesus, é o pensamento do inferno. E eu não quero trabalhar para o inferno. Então, eu não serei daqueles que vai falar mal da igreja. Eu apenas quero aqui levantar alguns tópicos para que nós reflitamos, mas não para pôr a culpa na igreja. A igreja não é um ser abstrato, eles. A igreja somos nós. Cada um que é membro da igreja tem sua responsabilidade na igreja. Então, eu não vou falar que eles, a igreja. Não, eu quero trazer aqui uma reflexão sobre a vida de cada um de nós. Será que a gente tem vivido realmente colocando Cristo como Senhor? Como tendo senhorio sobre nós? E se ele tiver sobre a minha vida, sobre a sua, sobre o do outro, ele vai ter a igreja, porque nós somos a igreja. Então nós não podemos falar, lá, eles estão errando, eles estão tendo problemas. Então, eu vou levantar algumas coisas com esse espírito, com muito zelo, muito temor. Então, eu vou falar algumas observações, mas com foco o que eu posso fazer para isso mudar. Então, há desafios que as igrejas enfrentam em todas as épocas, essa não é diferente. E muitas vezes se afasta do propósito original de Deus. Muitas vezes o pragmatismo, né, que é aquele objetivo determinado, que muitas vezes busca o crescimento numérico, a valorização excessiva de líderes carismáticos. Então, há algumas ações que a igreja ela pode denotar que Cristo não está assim tão no centro. Então, Paulo, quando escreve aos Colossenses, nesse versículo que eu acabei de ler, ele enfatiza que Jesus não é apenas um guia ou um exemplo moral, mas é a autoridade suprema da igreja. Sem ele no centro, a igreja vira apenas uma organização humana, sem vida espiritual genuína. Ela se torna uma religião, um reflexo de uma religião. E nós sabemos, Jesus é uma pessoa, né? Então, a gente usa às vezes a palavra religião para resumir, mas não é isso. Jesus, ele veio dar a vida dele pela nossa vida, para que nós voltássemos a ter comunhão com o Pai, que sempre foi o desejo do Pai, desde o Éden. O Senhor ia na viração do dia conversar com Adão. Esse é o sonho, o desejo de Deus, relacionar-se conosco e colocar os seus princípios para que nós sigamos e mostremos ao mundo que Deus é amor, que Deus tem um propósito, um plano para nós. Então, Jesus, como cabeça da igreja, significa que ele é a autoridade suprema. Jesus governa e dirige sua igreja e nenhum homem pode tomar esse lugar. Olha, em Efésios 1, no verso 22 e 23, está escrito isto também. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, o significado de Jesus como cabeça da igreja é ele ter a autoridade
autoridade sobre tudo. Ele precisa ser a fonte da vida. Sabemos que o corpo não pode sobreviver sem a cabeça, a igreja não pode existir sem Cristo. Com Jesus, né, assim, realmente, como nosso cabeça, a gente vai saber o que fazer, para onde ir, haverá direção e propósito. Então a igreja, que somos nós, que cada um de nós faz parte, ela deve seguir as ordens de Cristo e não os modismos ou interesses humanos. Então, a liderança da igreja, ela deve, tem um verso que fala, olhai para o alto, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Olhai para as coisas do alto, olhai para aquilo que é invisível, porque o que é invisível é mais real do que a realidade. Então, assim, a liderança e todos nós, fazendo parte dessa igreja, devemos seguir a vontade de Cristo. E aonde está a vontade de Cristo? Está expressa na Bíblia. Então, assim, é impossível a gente falar que Jesus é o cabeça se a gente não se dedica a ler, a estudar, a meditar sobre a Bíblia, a ter comunhão entre nós, porque Ele é o cabeça da igreja. A igreja é um corpo. A gente até já viu isso quando tratamos daquele tema, a unidade da igreja. Nós somos um corpo com diferentes funções, né? A gente vê, tem orelha, tem cabeça, tem olho, tem dedo mindinho do pé, tem unha do pé esquerdo. Então, tem os órgãos que a gente nem enxerga, mas todos compõem a igreja. Então, as decisões ministeriais, tudo que fizermos deve estar baseados na palavra de Deus e não em estratégias humanas, ainda que elas possam ser usadas. Mas o alvo, o foco, tem que ser o senhorio de Jesus. E nós temos que olhar para o alto mesmo, olhar para Cristo, porque senão a circunstância nos desvia, nos distrai. Ainda mais hoje que é tanto apelo, assim, à visibilidade, a sucesso, a estar aí na onda. Então, o que eu quero trazer aqui hoje é essa reflexão para cada um de nós possa olhar. Jesus tem sido o meu cabeça? Eu tenho vivido de acordo com o princípio da palavra de Deus? Então, o cultuar a Deus, a gente encontra para cultuar a Deus, para dar glória, para dar honra a Jesus Cristo. Não é para entretenimento, para sair de casa, fazer alguma coisa. E a preeminência de Cristo, ela tem que estar acima das tradições e interesses humanos. Né? Quando o versículo que eu li de Colossenses 1,18 falava para quem tudo tem a preeminência, também é primazia, também é supremacia. Então, nós não podemos cair no engano de estar aí dividida nas tradições humanas, costumes, regras, que tomam o lugar da palavra de Deus. Tipo assim, colocando os preceitos humanos, as culturas, os costumes acima da palavra de Deus. Então, em Marcos 7,8, está escrito, né? Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos corpos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a essa. Que muitas vezes, até na intenção de seguir, mas não está com o coração ali, centrado em Jesus. Muitas vezes está retendo a tradição, está mantendo a tradição, ainda que ela, Paulo fala, seguir a tradição dos apóstolos, os ensinos dos apóstolos, mas há tradições que foram criadas ao longo do tempo por nós mesmos, né? Então, assim, essas tradições humanas, elas devem, vamos dizer, elas existem, mas elas não podem ocupar o lugar do senhorio de Jesus. Os interesses institucionais, hoje tem muito isso, busca de influência, crescimento financeiro, popularidade, tudo isso não tem maldade em si nisso, é lícito, mas você tem que perguntar,
Jesus está à frente de tudo, Ele está acima de tudo, na minha vida. Isso não é para a gente acusar o dedo e falar, a igreja tal está assim, a igreja outra está de outro jeito. Não, é para examinarmos o nosso coração. Como eu tomo as minhas decisões, eu olho para a palavra de Deus, eu oro antes, eu busco a comunhão, a presença de Deus, ou eu faço porque eu aprendi a fazer, porque é assim que está usando, é desse jeito que funciona. Então, nós precisamos de dar a proeminência, dar a primazia, dar a supremacia de todas as nossas decisões para Jesus Cristo. E quando Cristo não tem essa proeminência, aí a gente pode estar frequentando um clube religioso, a gente está envolvido em marketing, em coach, em slogans motivacionais. Tudo isso pode ser usado, mas por isso que eu te pergunto, ao seu coração, aonde está Jesus na sua vida? Está no primeiro lugar? Então nós não podemos substituir a primazia do Senhor por tradições humanas, interesses institucionais, relativismo teológico, né? Então, nós devemos ensinar cada um de nós, né? Seja liderança, porque a responsabilidade do ir, de fazer discípulos é para todos nós, não é só a liderança. Então nós devemos ensinar a palavra com fidelidade, sem distorção para agradar pessoas. Nós que fazemos parte da igreja devemos nos examinar para ver se nós estamos seguindo mesmo as práticas explícitas na Bíblia, né? Verificando se Jesus de fato está no centro da nossa vida. O nosso compromisso com Cristo deve ser maior do que qualquer tradição denominacional ou movimento. Como eu disse, né, eu falo essas observações com muito respeito, porque a igreja é a noiva de Cristo. E Ele mesmo está construindo uma igreja sem mancha e sem mácula. Ele está trabalhando para apresentá-la sem mancha e sem mácula. Esse é o objetivo. É Jesus Cristo mesmo que quer restaurar a igreja. Então, já temos um inimigo que fica, né, fazendo todo o esforço possível, usando a mídia, cavucando aonde as pessoas estão errando. Jesus já falou, atira a primeira pedra, quem não tem pecado. Será que a gente não aprendeu até hoje para ficar apontando o dedo no outro? Gente, tem 2000 anos que essa parábola foi escrita. Então, nós não devemos acusar o outro, mas ter misericórdia, Senhor. Não deixar, não é ser, assim, negligenciar a palavra e não importar com o que os outros fazem. Não, porque nós somos responsáveis por edificar a igreja. Lembra lá na parábola? Cada um recebeu uma responsabilidade para construir uma parte do palácio e aqueles que não fizeram com fidelidade prejudicaram a obra, ela foi destruída. Então, nós não podemos simplesmente lavar nossas mãos e falar, não sou eu que estou fazendo errado. Mas nós fazemos parte da igreja, nós somos o corpo de Cristo, né? Então, aqui a intenção é alertar a igreja para que cada um de nós busque o caminho correto, busque a soberania de Deus em cada detalhe da nossa vida. Olha, eu vou trazer mais 2 versículos aqui, está lá em Efésios 4, 15 e 16, que diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça da igreja, é Cristo. Se Cristo é a cabeça, a igreja é seu corpo, e cada membro tem um papel essencial. Quando a igreja se submete ao senhorio de Cristo, ela experimenta a unidade verdadeira, não há espaço para divisão por ego, poder ou status. O crescimento espiritual, o foco deixa de ser números e passa a ser a maturidade em Cristo. Eu vou me comparar comigo mesma. Eu estou melhor do que ontem, né? Eu quero essa intimidade, eu quero me submeter ao senhorio de Jesus.
Eu preciso me humilhar, eu preciso deixar toda a minha arrogância, todo o meu egoísmo para seguir a Cristo. Então, quando eu, seguindo a verdade em amor e coloco Jesus como cabeça, eu vou cumprir, porque cada um, como parte da igreja, vai fazer com que a igreja cumpra o seu papel de sal e luz do mundo, ao invés de se tornar irrelevante ou comprometida com interesses aí que não é o interesse de Jesus, né? Então, cada um de nós, cada cristão, deve buscar o crescimento espiritual e a submissão ao senhorio de Cristo. O serviço na igreja deve ser motivado pelo amor a Cristo, não por status ou reconhecimento. A igreja precisa voltar ao seu propósito original, que é glorificar a Deus e fazer discípulos, para a honra de Deus, né? Então, esse alerta principal que eu quero fazer tem a ver com a parábola, né, que é ressaltar a importância fundamental de cada um de nós que compomos a Igreja de Cristo. Nós temos de fazer a pergunta: o que eu posso fazer para contribuir com a minha igreja? E não apontar os erros dela. Cristo não é apenas um líder inspirador, ele é o Senhor da igreja. Se a igreja evangélica brasileira deseja refletir a glória de Deus, ela precisa se examinar, verificar e ver onde cometeu o erro e entrar no caminho certo, abandonar os interesses secundários, submeter completamente ao senhorio de Cristo. E, como eu já falei aqui, eu vou tornar a repetir, a referência à igreja não pode ser genérica, porque cada um de nós tem um papel na igreja e faz parte dela e é responsável pelo que acontece. Então, a gente não vai, tipo assim, tem gente que fica mudando de igreja em igreja. Aquela igreja não fez isso, não fez aquilo, não fez aquilo outro. É como se fosse uma loja no shopping, né? Você vai e escolhe qual loja que você gosta de comprar. Mas a igreja é mais do que isso. Ela é o corpo de Cristo. Ela é feita para manifestar a glória de Deus. E nós devemos, então, perguntar: o que eu posso fazer? Tem algo que eu posso contribuir? Aquele erro, eu já vi, eu tenho vivência nele, eu posso fazer diferente? De repente, você nem precisa de apontar para a liderança, se você não se sente confortável, começa a fazer o certo. E com certeza você será notada. Então, assim, já caminhando para a conclusão, nós vimos, na palavra dos construtores da casa do rei, nós vimos que havia várias funções. Uns deviam erguer os muros, colocar as portas, as janelas, fazer o telhado. Então, de novo, assim somos nós. Somos o corpo de Cristo, onde cada um é um membro e faz parte do corpo e cada um tem uma função. As funções são diferentes. Não tem como todo mundo ser cabeça. Só há uma cabeça, mas a cabeça é Cristo, não somos nós. Nós devemos brigar por esse lugar de autoridade aqui no mundo, né? Então, e nós não estamos sozinhos. O Senhor falou: eis que estou convosco, nunca, jamais te deixarei. Ele deu dons à igreja. Olha, nós recebemos esses dons através do Espírito Santo para o que for útil e cooperar com a igreja. Assim, a unidade da igreja se manifestará através de cada um de nós e estaremos vivendo, colocando Jesus como cabeça, que ele venha a ter literalmente, efetivamente na nossa vida, a preeminência, a primazia, a soberania. E aqui vamos para o versículo-chave, que é o primeiro que eu li, e vai ser também Colossenses 1,18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência, a supremacia e a primazia. Mas eu quero trazer mais 2 outros versos, que é fundamental para essa noção do corpo de Cristo, dos dons, do que cada um pode fazer, que Deus colocou, Ele distribuiu dons à igreja para o que for útil. Então está lá em Romanos 12, 5 a 7.
Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Olha que coisa incrível. Então, um é orelha, outro é olho, outro é o baço, que a gente nem vê, outro é o rim. Cada um tem uma importância, um é aparente, outro não. Mas nós somos membros um dos outros, tudo faz parte do corpo, o corpo de Cristo, a igreja. Então, nós somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, que seja ela segundo a medida da fé, porque tudo que não provém da fé é pecado. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar com amor. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Então, existem várias partes da Bíblia que falam sobre os dons. Aqui, né, é uma das partes que eu quis trazer. Cada um recebeu de Deus uma habilidade, um dom, uma graça. Não é para a gente ensoberbecer, mas é para que a gente cooperar com a igreja. Em 1 Coríntios 12, 7 está escrito: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. É para o bem da igreja, como eu disse. Então nós não temos que acusar o que está errado, nós temos que fazer a pergunta: o que eu posso fazer para contribuir? E cada um precisa de examinar. Jesus é e está sendo o centro da minha vida. Ele tem a soberania, a supremacia, a preeminência na minha vida. E agora, né, voltando ao costume de repetir, eu gostaria, né, eu vou falar e gostaria que você repetisse. Jesus, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja da qual eu faço parte. Jesus é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Ele morreu e ressuscitou. Está à direita de Deus Pai, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Ele voltará. Eu darei a preeminência. Eu darei a supremacia. Eu darei a primazia de tudo na minha vida para Jesus. Eu vou seguir a verdade em amor. Eu crescerei em tudo naquele que é a cabeça, Jesus Cristo. Cristo é a cabeça. Eu sou membro do corpo de Cristo e tenho um papel essencial. Não é que eu seja mais importante, mas Deus me deu um dom e eu preciso exercê-lo para o bem da igreja. A manifestação do Espírito me foi dada para cooperar com a igreja, para o que for útil, e eu cooperarei. Serei sal e luz na terra, segundo a vontade de Jesus. E eu vou orar. Senhor meu Deus, eu agradeço por estar viva e ter sido alvo do teu amor. Eu te agradeço porque me criaste e me deste vida. Obrigada porque cuida de mim. Obrigada porque eu não estou só, o Espírito Santo está comigo. Jesus falou: não vos deixarei órfãos. Eu vos enviarei o Consolador. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito. Obrigada pelo teu Santo Espírito e pela manifestação dos seus dons que me capacitam a cooperar com a igreja. Deus abençoe cada um de vocês e tenha uma ótima semana no nome santo de Jesus, o Messias de Israel. Muito obrigada a você que chegou até aqui, que você possa examinar a si mesmo e buscar o senhorio de Jesus na sua vida, em todas as suas decisões. No nome santo de Jesus. Amém. E eu peço, assine o canal, curta a página, compartilhe esse vídeo. Quem sabe, neste exato momento, tem alguém precisando de ouvir essas palavras. Mais uma vez, muito obrigada a você. Deus te abençoe. Amém.